Hello everyone! E aí, pessoal, tudo bem? Welcome to Samiar on the Road. Para quem ainda não sabe, um programa para amantes de viagem que procuram conhecer novos destinos e de quebra ainda desenvolver o inglês. We are going to take you again through one more fascinating place. Another journey of learning and entertainment. During our second trip, we are going to travel through England. So, let's hit the road! A Inglaterra é o maior dos 4 países que formam o Reino Unido. The United Kingdom. Seus mais de 130 mil quilômetros quadrados e 56 milhões de habitantes estão localizados na Europa. E sua capital, Londres, é também capital do Reino Unido. Back then, around 500 years before Christ, this territory was occupied by the Celtics. Os romanos, chegaram no início do século V d.C., mais tarde seguidos pelos invasores anglo-saxões. Their language was the basis for today's English, and also was the country's name. Land, England. Apesar da base da língua ter vindo dos anglo-saxões, foi a conquista normanda que trouxe ao inglês antigo um toque de seu francês, marcando o início da Inglaterra e do inglês modernos. In the 16th century, the British Empire expanded through the world, including much of Africa, North America, India, and several islands around the globe. A Inglaterra é um país repleto de tradição e história, e existem muitos lugares perfeitos para você conhecer um pouco mais desse passado. If you ever go to England, here are a few places you should definitely visit. O Castelo de Windsor é uma das residências de veraneio da família real. Coisa básica, né? Windsor Castle is the largest inhabited castle in the world and the longest occupied castle in Europe. Passeando por sua propriedade fascinante, você pode conhecer locais como o East Terrace, os quartos do Rei George IV, o Jardim das Rosas e a casa de bonecas da Rainha Mary. Another fantastic place to meet is Stonehenge. This mysterious monument is dated about 3,000 years after Christ, and it's a formation of huge rocks arranged in a circle. O propósito de sua construção é um mistério, mas a teoria mais aceita é de que o monumento tenha sido utilizado como um calendário solar, uma vez que suas pedras são cuidadosamente alinhadas à posição do nascer do sol no solstício de verão. Fascinating, right? And if you like things related to nature, you must visit the Eden Project. Esse jardim botânico foi projetado para trazer os diferentes biomas em suas diferentes estufas. Além, é claro, de todas as outras atrações e atividades educativas que promovem a sustentabilidade. Muito legal, né? Sounds fantastic, but don't worry if you are more of an indoor person. There are options for everybody. You might enjoy the Birmingham Museum, one of the oldest and most important museums in England. Existem muitos outros passeios incríveis para se fazer na Inglaterra, como dar uma volta na famosa roda gigante London Eye. Or meeting the Buckingham Palace. A Abbey Road. And of course, the Big Ben.
fazer o que não falta. E que tal uma mãozinha para chegar a todos esses lugares? If you want to go to one of these places, you can say, I would like to visit the Buckingham Palace, for example. I would like to visit the Windsor Castle. Is that right? Yes, perfect. Legal, entendi. Alguma dica de como posso fazer para chegar nesses pontos turísticos? It depends. For most of these places, you can take the subway or a taxi. Mas se você decidir ir de metrô, Here's a tip. They call it underground, not subway. The British English has a few different words. bem lembrado. Elevador, por exemplo, no inglês americano é elevator. Já no inglês britânico é lift. Assim como outras palavras. Vamos ver outros exemplos. Apartamento, no inglês americano, é apartment. Já no inglês britânico, é flat. Banheiro, no inglês americano, é bathroom. Já no inglês britânico, toilet. Borracha, no inglês americano, é eraser. No britânico, é rubber. Rua, no inglês americano, é street. No inglês britânico, road. Estacionamento, no inglês americano, é parking lot. No britânico, é car park. Cinema, no inglês americano, movies. No inglês britânico, cinema. But otherwise, if you want to take a taxi or a driver app, you can use the following sentences to the driver. Please, take me to the London Eye. Perfeito. Please, take me to the London Eye. Só me resta uma última dúvida. E se eu precisar de ajuda para me localizar? That's easy. You can say, where can I find the underground or the Stonehenge, for example? Where can I find the underground? Assim? Yeah, that's it. Uau, que dicas ótimas. Produção, anota aí pra mim, por favor. And now you are ready to go wherever you like and dive into England's diversity and culture. É impossível falar de cultura inglesa sem pensar em todas as suas contribuições para a música, o cinema e a literatura. Beatles, Stones, Queen, Elton John, David Bowie, Clapton, Pink Floyd, Adele, One Direction, The Cure. Oasis, Ed Sheeran, Phil Collins, The Who, and Coldplay. E é claro, Shakespeare, Sherlock Holmes, Jane Austen, Harry Potter, Chaplin, Mr. Bean, And Bond, James Bond. São tantos nomes que seria impossível citar todos. Mas eu aposto que algumas das suas bandas e filmes favoritos com certeza devem ter vindo de lá. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your shit bare. See how I live with every piece of you. Don't underestimate the things that I would do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat, and
have no story to be told. But I've heard one of you and I'm gonna make your head burn. Think of me in the depths of your despair. Making a home down that is mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, but you played it with your beat. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you're looking for. Turn my sorrow into treasure gold. You pay me back in kind, I rip just what you sow. We could have had it all. We could have had it all. It all, it all, it all. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, and you played it to the beat. We could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart inside of your hand, but you played it, you played it, you played it, you played it to the beat. The cuisine in England is very remarkable, with specific traits, and it's simple to prepare. A culinária inglesa recebeu grande influência da interação com outros países da Europa, além da importação de ingredientes da América do Norte, China e Índia durante o período do Império Britânico. Seafood, potato, pork, roast beef, vegetables, bread, and frying food are commonly found among its famous dishes. Uma comida muito famosa por lá é o fish and chips, também conhecido como peixe com batata frita. Ele é servido de várias formas, mas a mais comum é enrolado em um papel ou jornal. Fala sério! Looks fantastic! Another famous dish is the bangers and mash. Sausage with mashed potatoes, sometimes with pea. O Bubble and Squeak também é bem famoso, especialmente no café da manhã. Ele é feito de batata e repolho, mas também pode ter carne ou vegetais fritos, dependendo do horário em que é servido. Last but not least, there's the beef Wellington. Filet steak, coated with pâté, a mix of mushrooms and onions, and wrapped with puffy patry. I mean, can I have one now? Acho que para isso você vai precisar ir lá para Inglaterra. Ou pegar a receita no nosso Instagram, que também não é nada mal. Both great options. I guess I'll stick with the Instagram recipe for now. But that doesn't mean we can prepare ourselves to order it in England, right? Com certeza. E aí, pessoal, quando forem para Inglaterra, se lembram de como fazer para pedir esses pratos? We thought to use some options in our last program. Let's see some more. Eu estou morrendo de vontade desse fish and chips. E para pedir esse prato, é super simples. É só chegar no local e dizer I will have the fish and chips, please. Eu quero peixe com batatas, por favor. But with all these great options, you might get confused and need a suggestion. In that case, you can ask the waiter, what do you suggest? O que você sugere? Bacana, né?
Essas são mais algumas possibilidades, além das que vimos no programa anterior. Se quiser relembrar, é só dar uma voltadinha lá. Hello guys, I'm Ludmila, and today I'm gonna talk about a food that I tried and loved in London. Comidinha que provei e amei em Londres. Fish and chips, of course. Fish, chips and pea puree. Tenho certeza que mesmo quem não gosta de ervilhas vai amar o purezinho que vem junto com o fish e com as chips. Bye bye! England is a country whose population is moved by every kind of sport. No wonder it is known as the cradle of modern soccer. But first of all, it's interesting to observe that in British English, what Americans call soccer is actually called football. London hosted the Olympic Summer of 2012. Naquela ocasião, 204 nações disputaram medalhas em 36 modalidades, somando mais de 16 mil atletas, sem contar treinadores, fisioterapeutas, dirigentes e demais profissionais que formam a delegação olímpica. The biggest work built for the event was the London Olympic Stadium, a place that is also worth to visit. E se nós brasileiros temos algo em comum com os ingleses, é o amor por futebol. In 1863, the famous Freemasons Tavern was the place where club managers organized the first football rules. Desde então, o futebol foi evoluindo junto com a Inglaterra e logo se tornou oportunidade de negócio. O público cresceu rapidamente e o esporte virou paixão nacional. Mais do que criar regras, a Inglaterra profissionalizou o futebol. If just like me, you are a sports lover, don't forget to check our Instagram for some indications of series and movies on the subject. I bet you will love it, and it's definitely a good idea to practice your English. So, are you enjoying the trip so far? Well, wait until you find out some of these curiosities. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas pra mim foi uma surpresa. A Torre de Londres tem alguns corvos, com proteção permanente por decreto real, nomes, linhagem, identificação e tudo. And that's because of an old legend. If the Tower of London ravens are lost or fly away, the crown will fall and Britain with it. Segundo a lenda, se 6 corvos escaparem da torre, a coroa britânica cairá. Então, a rainha os deixa bem presinhos lá, só por precaução. Just in case. Well, talking about the Queen, here's a curiosity about her. Every £1 coin has the image of Queen Elizabeth at her age when the coin was made. Por exemplo, se a moeda for de 2017, na imagem a rainha estará estampada aos 91 anos. Já se a moeda for de 1969, você verá a rainha aos 43 anos. Well, I don't know about you, but I wouldn't mind having my face in coins along the world. Bom, falando agora sobre os costumes dos ingleses. Sabiam que lá é considerado falta de educação manter contato visual por muito tempo? It can be considered rude or impolite to keep the eye contact for more than necessary. So when you go to England, you might wanna be careful with that. Outra coisa importante de se saber antes de ir para a Inglaterra é que ao invés de circularem pelo lado direito da pista, os carros andam do lado esquerdo. É a chamada mão inglesa. And not only the cars drive through a different line, but their steering wheels are also on the other side. This might sound very unusual, but there are about 75 countries that do it the same way. Outra coisa que os ingleses fazem diferente de nós, e que eu até gostaria de aderir, é a respeito dos feriados. England's holidays always happen on Fridays or Mondays, so they can have an extended weekend. The only exceptions are Christmas and Easter. Well thought, England! Did you know Big Ben is not that big? Pois é, quando eu fui para London, descobri que o Big Ben não é tão grande assim. Big Ben is only 96 meters tall. Só 96 metros de altura. When you look at Big Ben, you will see, oh my God, it's not so big. Ele é pequeno. E o nome é por conta do architect Benjamin Hall, que instalou o sino na torre. So when you say Big Ben,
You are not talking about the tower. Não é a torre, é o sino, the bell. Bye bye. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa viagem. We hope you enjoyed, learned, and felt a little bit inside of this country. Lá no nosso Instagram, vamos deixar várias indicações legais, conteúdo para estudo, vocabulário extra e muita coisa boa. Não deixem de conferir. That's it for today. See you on our next trip. Bye bye.